muito ao lado dos animais. O Chico sorriu e respondeu assim: meu filho, eu também acho isso muito estranho, mas eu quero dizer para você que nos mundos superiores, os espíritos excretam apenas líquidos. Nos mundos superiores, os espíritos, quer dizer, por nos alimentarmos de maneira diferente, alguém que se alimenta, por exemplo, de água, ou que se alimente de luz, água, luz, a luz do sol, não há nada de estranho nisso. As nossas árvores se alimentam assim, é de água e da luz, do sol, dos elementos químicos que extrai do solo, etc, etc. O homem não alimentando mais de maneira tão grosseira, ele não vai precisar mais de sistema digestivo, pelo menos tão grosseiro, e consequentemente de sistema excretor. Isto é que se chama evolução. Até nós chegarmos àquele ponto que Jesus diz lá no Novo Testamento: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Reparemos que os espíritos mais espiritualizados, eles pouco comem. Gandhi, por exemplo, se alimentava só de leite de cabra. Assim mesmo, a cabra nem dele era emprestada por um amigo. Não é? E assim nós vamos observar as coisas. Chico dizia: o homem está morrendo é pela boca. Como é a questão do trânsito e do transporte em nosso lar? É um problema resolvido, solucionado. Porque eu não sei se vocês já repararam. André Luiz, no livro Nosso Lar, se refere a um serviço de trânsito e a um serviço de transporte, porque em nosso lar não existe apenas aeróbus, não. Dá a impressão que em nosso lar só existe o aeróbus. Mas se existe um serviço de trânsito e transporte, nós temos em nosso lar, nas cidades espirituais, outros veículos de transporte. Mas em nosso lar, essa questão do transporte público já ficou para trás. Semelhante, não é? A questão do transporte público aqui na Terra, não é? É muito bom o nosso transporte público, não é? O ônibus é uma maravilha. É igual um aeróbus, né? As nossas locomotivas são ótimas, não é? Vão deixando pedaços ao longo da linha, ao longo da linha. Os nossos aviões também são maravilhosos, não é? Ninguém consegue esticar a perna. Essa coisa toda é uma maravilha. Em nosso lar, a questão do transporte, olha, até esses detalhes nos são transmitidos por André Luiz. Em nosso lar, o aeróbus auxilia a resolver a questão do transporte. E há algo em nosso lar também interessante. O governador mandou colocar música na via pública, mas a boa música, porque ele reconheceu que a música intensifica o rendimento do serviço. Nós também estamos quase igual assim, não é? Ali na esquina tem uma música muito boa, né? Na maior altura, né? Na outra esquina tem outra. Nosso lar é uma cidade civilizada, é uma cidade espiritualizada. Existe boa música na via pública, e isso diminui o quê? A aflição, a agressividade, e aumenta o rendimento do serviço. Como é que é a questão da criança abandonada em nosso lar? É igual na Terra, não é?
Em nosso lar não existe uma criança abandonada. Vamos ler o livro de capa a capa. Não existe referência a uma só criança abandonada. É um grave problema que já foi resolvido em nosso lar. E vejamos o que Dona Laura disse para André Luiz. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Existe criança? Existe criança. Existe jovem? Existe jovem. Mas todos são devidamente encaminhados. Não existe órfão em nosso lar. O próprio André Luiz, quando recebeu alta do hospital em nosso lar, ele não tinha para onde ir. Porque ele não tinha familiares em nosso lar. E ele não tinha uma residência em nosso lar. Ele foi convidado por Lísias a residir com ele, a morar com ele. A questão do desemprego em nosso lar. Existe desemprego em nosso lar? Não. Dona Laura, conversando com André Luiz, diz a ele: André, aqui a nossa semana de trabalho, de tarefa, é de 48 horas. 8 horas por dia. Quer dizer, de segunda a sábado. Lá eles trabalham um dia a mais do que nós. Então nós vamos desencarnar para trabalhar mais, não para trabalhar menos. É verdade. O espírito, quanto mais lúcido, mais ele trabalha. Jesus fala no Evangelho: meu Pai trabalha todo dia, e eu também tenho trabalhado. A ociosidade é característica de involução. A ociosidade, quem não gosta de trabalhar é um espírito indolente. Quem não gosta de trabalhar é espírito preguiçoso. Em outras palavras, é espírito atrasado, né? Então, vamos pensar, eu não gosto de trabalhar. Outra coisa, em nosso lar, a previdência não está quebrando. Não está quebrando, porque o Espírito trabalha sempre. E ela disse: todos trabalham em nossa casa. Há trabalho para todos aqueles que querem. Então não existe desemprego em nosso lar. Vocês já imaginaram que maravilha? O dia que nós não tivermos mais na terra tantos desempregados, como é que nós vamos querer ser um mundo de regeneração, com as nossas águas poluídas, com as crianças nas ruas, com desemprego, com injustiça social? Como é que nós vamos querer um mundo de regeneração assim? É impossível que a terra se transforme em mundo de regeneração dessa maneira. A questão da propriedade em nosso lar, como é que acontece? A questão do dinheiro. Interessante, quando vocês lerem sobre o bônus horas, prestem atenção. O bônus hora remunera não apenas pela quantidade de horas trabalhadas, mas também pela qualidade dessas horas trabalhadas. Isso está lá no livro. Porque muita gente pode estar pensando assim, trabalhar 40 horas, 48 horas por semana, eu vou lá, bato o ponto na entrada, depois eu bato o ponto na saída. Não. A remuneração depende da produtividade. Coisa que as nossas empresas somente agora estão começando a cogitar. Isso já era 70 anos atrás, quando o livro foi recebido. A produtividade. O bônus hora não é só por quantidade de horas, não. É a qualidade das horas trabalhadas. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro.